Pega a sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, verso 6. Diga: nessa manhã eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Diga: eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim. Diga: sabedoria, revelação, iluminação estão sobre mim. Diga: eu creio que serei alimentado e transformado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Ontem eu ministrei para os irmãos sobre a necessidade de permanecermos debaixo do favor. E mostrei para os irmãos também quais são as evidências de alguém que está saindo da posição do favor. Favorecido é todo aquele que está em Cristo. O problema é que nem todos permanecem na posição do favor. Então, não é que Deus tira o favor da sua vida, é você mesmo que deliberadamente escolhe ficar fora dele. Mas hoje eu quero aprofundar ainda mais, e quero dizer para você que, além de não desfrutar o favor que poderia ter, infelizmente, alguns crentes estão ainda experimentando maldições sobre a sua vida. E aí você fala: pastor, agora complicou muito, porque você tem falado aqui da graça, você tem falado aqui que não há mais maldição para nós, que não existe nem maldição hereditária sobre nós mais, e agora você vem aqui numa conferência dizer que tem maldição sim. É exatamente isso que eu estou fazendo. Você está entendendo perfeitamente. Aí você fala: mas como assim? Como um crente ainda pode viver ou estar debaixo de maldição? Obviamente, Efésios capítulo 1, verso 3 diz o quê? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Não é que abençoará, Ele já nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então você já é abençoado. Quantos creem nisso? Não é que será, você já é. É muito importante você viver nesse entendimento. No entanto, em Gálatas capítulo 1, Paulo diz claramente que qualquer um, inclusive ele mesmo, pode ainda entrar debaixo de maldição. Vamos entender em que circunstâncias isso acontece. Vamos ver primeiro, Gálatas 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas Paulo imediatamente corrige e diz: na verdade não é outro, porque não existe outro evangelho. Ok? Não existe outro evangelho, só existe um evangelho. Mas Paulo diz: o qual não é outro. Vocês não estão falando de outro, mas o fato de alguns quererem perverter o evangelho de Cristo. Uau, isso é coisa séria. Então não existe outro evangelho. O que existe é um evangelho pervertido, deturpado, ok? Algo que foi distorcido, contaminado. Aí Paulo diz: mas ainda que nós, e aqui ele está se referindo a ele próprio, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, ou seja, que acrescente algo, que coloque algo. Você sabe, hoje em dia não tem outro evangelho sendo pregado. O que tem é o evangelho mais alguma coisa. Sempre é o evangelho mais alguma coisa. Então, você tem que crer no evangelho, mais largar de fumar. Tem que crer no evangelho, mais fazer quebra de maldição. Você tem que crer no evangelho, mais... E você põe aí 3 pontinhos, porque cada igreja às vezes resolve acrescentar algo. E o que as pessoas acham light é justamente isso. É a gente dizer que tem que crer no evangelho, ponto final. Aí quando nós dizemos que não tem que acrescentar outra coisa, aí então ficam chocados. Domingo passado tive
fiquei tão emocionado. Fiquei emocionado realmente. Tem um casal que tem vindo já há uns 3, 4 meses no culto, de manhã. E eles sentam bem no mesmo lugar todo domingo. E cheguei para conhecê-los. E a mulher falou: olha, pastor, nós somos separados, já estamos separados há muitos anos, morando na mesma casa. Mas eu insisti para ele vir, nós precisamos de Deus. Ela dizendo. E nós estamos gostando muito de ouvir. Isso foi uns 3 meses atrás. Quando foi há 2, 3 semanas atrás, eu falei para ela: e aí, vocês já se decidiram? Ela chorando falou: pastor, eu já entendi. Eu sou amada de Deus, Ele me ama. E eu já decidi, vou me batizar. Mas o meu marido, ele tem um problema. Ele acha que a igreja não vai aceitá-lo, porque ele ainda não conseguiu parar de fumar. Aí eu falei para ela: fala para ele que é o meu convite para ele ir no encontro fumando, com cigarro e tudo. Vai para o encontro, um cigarro e tudo. E ele ficou muito tocado com o convite. Aí ele foi ao encontro. Domingo passado, ele veio me agradecer pelo convite. E veio testemunhar que os dois já estavam dormindo junto novamente, morando junto novamente. E aí, mas ele falou: pois é, pastor, agora você me fez um convite para eu ir no encontro. Eu quero saber se o convite se estende para eu ser batizado também. Eu falei: você largou de fumar? Falei desse jeito mesmo. Ele falou: pastor, eu detesto cigarro, eu odeio cigarro, mas eu ainda, de vez em quando, dou uma pitada. Falei: vem assim mesmo, vem do jeito que você está. Ele ficou chocado comigo. Então é isso. Eu falei: Jesus disse que não é a fumaça que entra, é a fumaça que sai que contamina o homem. Pela boca, hein? Pela boca. Tem fumaça saindo por outros orifícios aí, eu não quero falar disso. Olha para cá. Os irmãos estão sempre me entendendo errado. Presta atenção. Olha para cá. Eu disse para ele: não é o que entra pela boca, é o que sai. E o que eu estou vendo saindo da sua boca é o que você crê. Ele começou a chorar. Foi batizado. Mas com certeza os colegas de trabalho crentes, os parentes que já são crentes, vão dizer o quê? Qual igreja que você está? Na Videira. E está fumando ainda? Ah, a Videira realmente é uma igreja. Ou igreja light. Na minha igreja não é assim não, amigo. Lá se você batizar, não é só cigarro que você tem que largar não. Lá o negócio, a exigência, a listinha é grande, porque lá nós somos sérios. Veja, é claro que eu odeio cigarro. E para falar a verdade, qual ímpio hoje em dia que não fala mal do cigarro? Falar bem de cigarro hoje pega mal em qualquer lugar. Aí quando o pastor deixa um fumante batizar, ele é pior do que o ímpio, né? Porque nem ímpio aceita fumar mais. Presta atenção. É porque eu não posso acrescentar algo ao evangelho. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Esse é o evangelho. Mas Paulo diz: qualquer um que mesmo um anjo vindo do céu, prega um evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Essa palavra nem foi traduzida aqui. Ela virou uma palavra também da língua portuguesa, mas ela está literalmente como é no original. Anátema significa maldição, amaldiçoado. Veja, Paulo está dizendo: eu mesmo posso entrar debaixo de maldição. Ele não está falando aqui de perda de salvação, meu amigo, mas ele está dizendo de uma vida debaixo de maldição. Isso significa que, preste atenção nisso, se Paulo disse que ele, o apóstolo da graça, se ele, que definiu claramente tantos princípios claros do evangelho, se ele que tinha tanta revelação, ao ponto de ter um espinho na carne para não deixar ele se vangloriar, ele que entendia tantas coisas do céu, falou que ele próprio poderia estar debaixo de maldição, então, meu amigo, é porque existe maldição em crente. Você não vai encontrar essa maldição nos livros de quebra de maldição. Nos livros de quebra de maldição tem muitas maldições de Deuteronômio 28, mas não tem a maldição do Novo Testamento. É a maldição esquecida, é a maldição ignorada. Mas acredite em mim, é a causa da maior parte das maldições que crentes ainda padecem. Pastor, mas essa maldição aqui é para pregador.
Paulo disse: qualquer um que pregue. Então é maldição para pregador. Concordo, 100%, está escrito mesmo. Mas você sabe, quando você resolve compartilhar na internet o seu evangelho, você está pregando. Quando você põe no Facebook uma observação que você acha pertinente, você está pregando. Você está se expondo na mesma posição. Então pregador não sou só eu. Pregador é qualquer um que resolve compartilhar com mais um. Se compartilhou, está sujeito a isso. Quantos estão me compreendendo? Mas ainda assim, é importante perguntar: pastor, mas isso aí é para quem está pregando isso. A maior parte dos irmãos realmente não estão pregando esse acréscimo, essa deturpação. Esses crentes ainda assim podem sofrer maldições. Vamos ler, capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, verso 8. Olha o que está escrito. Gálatas 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo que em ti serão abençoados todos os povos. Então, Abraão foi o primeiro que creu, que a Bíblia declara que creu. É a primeira menção de crer na Bíblia. Está lá em Gênesis 15. A Bíblia fala, você conhece a história? Deus diz para Abraão: olha, sua descendência vai ser numerosa, o seu galardão será muito grande. Abraão respondeu: Senhor, como é que vai ser isso? Eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro é o meu servo, nascido na minha casa, o Eliezer. E Deus falou para ele: não, o seu herdeiro não será o seu servo, mas será o filho que vai nascer de você. A Bíblia fala que ele estava dentro da tenda, Deus o chamou para fora e falou para ele: olha para as estrelas, conta se é que você pode. E a Bíblia fala então, Deus disse para ele: assim vai ser a sua descendência. E Abraão creu em Deus. Olha o verso, vai lá para Gênesis 15, verso 6. A resposta dele foi: ele creu no Senhor. E qual foi o resultado disso? Ele foi declarado justo. Por que ele foi declarado justo? Só porque creu. Uma vez que ele creu, diante de Deus ele é justo. Não é uma questão de conduta, não é uma questão do quanto obedece, mas é uma questão de crer. Eu sei que os irmãos gostam de colocar as obras junto com a fé aqui, né? Dizendo: não, Abraão mostrou que creu, saiu da parentela, foi para um lugar que Deus ia mostrar. Ele demonstrou, ele teve um ato de fé. Então o ato de fé do Novo Testamento é pedir o batismo. Qualquer pessoa que pede o batismo está tendo um ato de fé. O batismo de si mesmo não salva, mas o ato dele pedir o batismo está dizendo: eu realmente creio, e se torna participante de Cristo nas águas do batismo. Abraão creu, ponto. Por causa disso ele foi declarado justo. Aí Paulo diz: a aliança que Deus fez com Abraão, ela agora se estende a nós na nova aliança. Por quê? Paulo diz: porque a promessa para Abraão era que haveria um descendente. E Paulo diz: o descendente não eram muitos, era um só. Portanto falava de Cristo. Então era no descendente que as famílias da terra seriam abençoadas. Aí Paulo diz: porque agora você crê, você se faz semelhante a Abraão. E do mesmo jeito que Deus justificou Abraão, Deus justifica você hoje, inteiramente pela fé. E como você está em Cristo, você também agora é descendente de Abraão pela fé. Você não é judeu na carne, mas você é judeu no espírito. Você estava afastado de Israel, diz Paulo aos Efésios. As promessas de Deus eram estranhas para você. Você não tinha direito de nada. Mas agora em Cristo você foi aproximado, porque Cristo é o herdeiro que foi prometido, e você foi colocado nele. Portanto as promessas todas feitas a Abraão, elas se cumprem em você. Por isso que Paulo diz que somos filhos de Abraão, justificados como foi Abraão. Os da fé são justificados e são abençoados. Olha o verso 9, Gálatas 3. De modo que os da fé são abençoados do mesmo jeito que o crente Abraão. Os da fé, qual fé que é essa, irmãos? Isso é importante entender.
Você precisa entender a palavra fé aqui no contexto. Qual que é o contexto de Gálatas? Justificação pela fé. Quando Paulo, portanto, diz que os da fé são aqueles que creem que são justos, não porque obedecem o mandamento da lei. Eles são justos porque creem na obra do Calvário, porque creem na obra consumada da cruz de Cristo. Estão entendendo? É isso que são os da fé. Aí Paulo diz o quê? Os da fé são o quê, meus irmãos? São o quê? Olha o verso 10. Mas, por minha conta, todos quantos são das obras da lei, estão aonde? Você está entendendo o que está escrito? Não sou eu que estou falando. Quem está falando é Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: os que são da fé estão debaixo da bênção. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Os irmãos sabem que eu tenho uma gráfica, né? Já contei para vocês isso, precisando de algum serviço gráfico. Lá na minha gráfica, então, na verdade eu não trabalho lá, eu vou lá um dia por semana, mas quando eu vou, eu gosto de ver os serviços que estão sendo feitos. Tem um grupo religioso que segue a lei. Eles creem em Cristo para a salvação, mas acham que a lei permanece. E eu estava lendo um livrão grosso que eles imprimiram lá, deve ter umas 400, 500 páginas, para mostrar o que o crente pode e não pode comer. Comer. E eles dizem: vocês não sabem nada do Evangelho. Você está achando que é só crer em Jesus, pronto, acabou? Não. Você crê em Jesus e agora corta carne de porco, corta camarão, corta. E tem uma listinha, 400 páginas, meu amigo. Só de abrir mão do camarãozinho já é maldição, na minha opinião. Uma lagosta, eu acho que isso já é um problema espiritual. Mas o cara escreveu um livro, entendeu? Eles eram de uma denominação, né, americana, de muitos séculos já, que crê nisso. Guardar dias, guardar comida, etc. Mas eles disseram para mim: esse pessoal é muito light, nós aqui temos palavra séria. E eles vão de casa em casa pregando Cristo, não, pregando comida. Eles são da fé ou eles são da lei? Da lei. Estão debaixo de bênção ou de maldição? É muito sério falar que alguém está debaixo de maldição estando em Cristo. Entende? Ele não precisava disso, só tinha que permanecer. Mas uma vez que não permanece, ele está se colocando debaixo de maldição de novo. Abraão foi abençoado toda a sua vida, em todos os aspectos. Abraão não morreu de doença, morreu de velhice, 150 anos de idade aproximadamente. Mesmo depois que Sara morreu, ele casou de novo com Quetura e teve mais filhos com ela. Abraão foi muito rico, riquíssimo. Reis vinham ter com Abraão. Abraão tornou-se um nome poderoso. Então ele era abençoado em tudo. E Paulo diz que como Abraão, como crente Abraão foi abençoado, você é abençoado hoje também. Eu sei que quando a gente fala de prosperidade, tem muitos irmãos que torcem o nariz. Tudo bem, se você acha que Deus não é um Deus de prosperidade, não é? Mas você está enganado. Mesmo sem querer, vai ser abençoado mesmo assim, se você crer, né? 3 João, ele diz, ele deseja isso para o seu discípulo Teófilo, que seja próspera a sua alma, como é próspero o seu espírito, que ele possa ser próspero, assim como ele conhece a Deus. Se o próprio João desejava prosperidade e saúde, por que você pode desejar coisa diferente? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Para todos nós. Então, se você anda com o crente Abraão, você é abençoado. Se você é das obras da lei, você está debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso aqui é importante. A vontade de Deus, presta atenção, vou repetir novamente. A vontade de Deus é que você desfrute bênção, seja abençoado. Mas se você escolhe
deliberadamente viver de acordo com o padrão da lei, você vai sofrer maldição. Por quê, pastor? É castigo de Deus? Não. Paulo está dizendo aqui, porque você não pode escolher um ou outro mandamento para cumprir. Ou você cumpre todos, ou então esquece o assunto. Está me ouvindo? Paulo diz: maldito aquele que não permanece em todas as coisas. Então, alguém que vive na lei ainda pode ser abençoado? Sim. Como? Cumprindo toda a lei. Se ele cumprir toda a lei, ele é abençoado. Mas Paulo disse que ninguém jamais cumpriu a lei. E a coisa é tão complicada que lá em Tiago 2,10, Tiago diz o seguinte: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado só do que ele errou? Todos. Se torna culpado de todos. Porque todos os preceitos da lei estão ligados, linkados um com o outro. Entende? Quem deixa de cumprir um, significa que também não está cumprindo determinado outro, que por sua vez está ligado a outro. Então Tiago diz: não cumpriu um, é culpado de todos. Todos. É o que está escrito. Pastor, mas quando é que eu posso dizer que eu sou das obras da lei? Quando você escolhe viver pelo princípio da lei. Vou te lembrar de novo. O que é o princípio da lei? O que é o princípio da graça? O princípio... Tem muitas maneiras de você definir lei e graça. Uma boa maneira de você definir lei e graça na pregação é o seguinte, falando para pastores: se o que você prega leva a pessoa a crer no que Cristo fez por ela, isso é graça. Mas se você prega levando a pessoa a fazer algo, ela que tem que fazer algo, seja em que nível for, para que Deus possa se agradar dela, isso é lei. Se você faz isso com relação à salvação, os crentes imediatamente percebem, não é verdade? Olha, para ser salvo tem que fazer uma penitência, tem que fazer uma boa obra, tem que dar comida para os pobres. O crente imediatamente diz: não, é só pela fé, é pela graça mediante a fé. Ok? Todo crente crê assim. Mas quando se trata de outras coisas, você já não crê que o princípio se aplica. Mas Colossenses 2,6 diz: como recebestes a Cristo, assim andai nele. Como é que você recebeu a Cristo? Foi pelas obras? Como é que você vai andar nele hoje? É pelas obras? Não, é pela fé também. Todas as coisas é pela fé na obra que ele realizou. Outra maneira de você entender lei e graça. O que é lei? O primeiro mandamento da lei, qual é? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. O que é lei? Amar a Deus. É lei. Presta atenção, não estou dizendo que nós não vamos amar a Deus. Estou apenas dizendo que mandar alguém amar a Deus é lei. Simplesmente ordenar que ele ame a Deus é lei. O que é graça? Graça é: ele amou você. Permaneça no meu amor, disse Jesus, não no seu. É que o pessoal pensa: permanecer no amor de Cristo é permanecer no meu amor por Cristo. Não, não é o seu amor por Cristo, é o amor dele por você. Aí João diz o quê? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então veja, na lei, amar a Deus era a causa de tudo. Se eu amar a Deus, eu estou obedecendo a lei, então vou ser abençoado. Hoje, no tempo da graça, o nosso amor é uma resposta. Quanto mais eu entendo que eu sou amado, mais eu respondo amando a Ele. Então, na verdade, tudo começa nele. É Ele que nos ama, é Ele que nos resgata, é Ele que nos conquista para si. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja, Deus nem pode aceitar um amor que procede da lei, porque nem sua mulher aceitaria um amor da lei. Entende o que eu estou dizendo? Vamos imaginar, você está com a sua esposa do lado, aí você beija ela. Ela fala: por que você está me beijando? Estou te beijando porque é um mandamento. O pastor disse: beija a esposa, então estou te beijando. Ah, mas você não quer beijar? Não vem ao caso. O que importa é obedece o mandamento.
Mas você me ama? Amo sim. Por que você me ama? Porque é um mandamento: amarás a sua esposa. Ela vai ficar feliz com isso? Ela vai dizer: ah, vai, por favor, para, sai para lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Se a sua mulher, que é pecadora, não aceita isso, imagina Deus. Por que você está aqui no céu? Mandamento, mas o Senhor falou que tem que amar, estou aqui te amando. Entendeu? Por que você está aqui beijando? Porque o ministro do louvor falou: manda um beijo para Jesus. Eu peguei e mandei, um mandamento. Entendeu o que eu estou dizendo? A lei, infelizmente, pode ser algo meramente artificial. Não dá para realmente obrigar alguém a amar. Ah, mas é impossível não amar a Deus. Quem dera fosse assim. O seu amor, não confie nele. Você não vive vida cristã confiado no quanto você ama a Deus, porque o seu amor é instável. Você ama, tem hora, e tem horas que não ama. Ah não, eu amo minha esposa 24 horas por dia. Ama nada. Tem hora que você quer esganar ela, você não fala e nem faz, mas que dá uma coceira no dedo, você repreende. Naquela hora faltou amor. Sua mulher, ela te ama o tempo inteiro, a semana toda. Tem hora que ela está louca de paixão, mas tem hora que ela está louca de raiva. Aprenda a discernir. Mas no geral ela gosta de você. Tirando 3 dias por mês. Minha filha, eu amo a minha filha. E ela estava falando: pai, você não sabe o que é TPM. Eu falei: não tem nem noção mesmo. Ela falou: TPM, pai, é o seguinte: você chega na sala de aula, você olha para aqueles rapazes, seus colegas, você quer dar um tiro em cada um. Eu falei: mas por quê? Ela falou: não sei, só porque eles estão lá. Eu falei: mas isso é uma coisa enlouquecedora. Ela falou: 3 dias de loucura por mês. Eu amo minha filha. E é verdade. Então nosso amor é instável. Ah, mas para com Deus não, você ama Deus igual o tempo inteiro. Você se força a amar. Se Deus resolve levar o seu filhinho, é difícil ser um Abraão que vai lá no altar e entrega. E Deus leva sem pedir permissão. E depois você fica: onde é que está o erro? O que eu fiz? Por que ele não gosta de mim? Não, ele gosta, é você que está com raiva. O problema está em você. E ele ama. Então não viva com base na lei. A lei é sempre com base no seu merecimento. Obedece e vai merecer a bênção. Se você vive com base nesse princípio, você está caminhando para viver debaixo de maldição. Por que eu tenho batido tanta injustiça própria? Os irmãos têm que falar: pastor, você está pregando, você não está pregando a graça. Eu estou pregando graça, mas não estou falando da graça realmente. Estou falando de justiça própria. Por quê? Justiça própria é o que tira você do favor. Mas hoje vou te contar algo pior. Justiça própria te coloca debaixo de maldição. Maldição. Quem está dizendo isso é Paulo. Os que confiam, os que andam segundo as obras da lei. E o que é a obra da lei? Ora, a lei é resumida nos 10 mandamentos. Não me venha com essa explicação tola que alguns dão, que a lei são as cerimônias. Não, a lei não são as cerimônias. A lei são os 10 mandamentos. A lei é o código de conduta. As cerimônias existem para quem quebra a lei. As cerimônias é uma maneira de esconder, ocultar, espiar o pecado. Mas o pecado é simplesmente porque quebrou a lei. Então a lei é um mandamento. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Então você tem que pedir ao Senhor o tempo inteiro: pai, me livra de não depender da tua graça, do teu amor. Me livra, Senhor, de andar com algo que eu penso que eu mereço. Me livra todas as vezes que eu reivindicar algo que eu julgo que eu mereço. Porque todas as vezes que você faz isso, você está escolhendo um princípio de vida. O princípio de vida da lei traz maldição. O princípio de vida da graça traz bênção. Amém, meus irmãos? Agora, nós já fomos libertos da maldição. Você já foi liberto da maldição. E sabe o que mais? Não só foi liberto da maldição, quanto as bênçãos da lei também vieram para você. Abre aí, Deuteronômio 28. Abre sua Bíblia. Deuteronômio 28. Você vai dizer: pastor, é condicional. Está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, pastor, aqui está escrito que a bênção é condicional. Mas qual que é a condição que Paulo coloca em Gálatas? Quem é que é abençoado? Os que obedecem à lei? Quem que é abençoado? Os que creem. Creem em quê? Creem que Cristo veio e já cumpriu a lei no nosso lugar. Como Ele já cumpriu a lei no nosso lugar, e agora Deus colocou em nós a justiça dele, então para Deus é como se você também tivesse cumprido a lei. Ok? Pastor, mas eu não estou cumprindo, eu tenho que ser realista, estou fazendo coisa errada. Eu sei que quando você olha, você não vê. É por isso que é chamado de justiça que vem da fé. Porque você não vê, é preciso crer que Deus vê dessa maneira. Quantos estão me compreendendo? Então, se você crê que Cristo já cumpriu as condições de Deus, já obedeceu perfeitamente, então não só você não é amaldiçoado, quanto você já é qualificado para receber todas essas bênçãos. Por causa de Cristo, não por causa de você. Se você colocar por causa de você, você na verdade está recebendo só maldição e deixando de receber bênção. Vamos ler, eu não tenho tempo de ler tudo com você, vamos escolher alguns versículos. Versículo 3, olha o que diz: bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito serás tu na cidade grande, bendito serás tu na cidade pequena do interior. Quantos creem na bênção de Deus? Sabe o que esse versículo fala? Que a bênção não depende do lugar que você está, a bênção está sobre você. Aí quando você chega, a bênção chegam junto. Eu cheguei na cidade grande, a bênção chegou junto. Cheguei na cidade pequena, a bênção chegou junto. Porque todo lugar que eu for, a bênção vai me alcançar. Quantos creem que são abençoados aqui? Você é abençoado por quê? Porque você é fiel, cumpre tudo, obedece tudo? Ou você é abençoado porque crê que Cristo já cumpriu tudo? Amém, meus irmãos? Isso é muito importante a gente ter essa clareza. Olha o verso 4: bendito o fruto do teu ventre. Isso é promessa de Deus para você. Seus filhos são abençoados. Se tem alguém que tem que falar isso, é pastor. Por quê? Porque o mundo cobra dos seus filhos coisas injustas. Os irmãos na igreja cobram dos seus filhos coisas injustas. Muitas crianças ficam depois revoltadas com isso. Não é você que é o filho do pastor José Carlos? Como é que você pode agir desse jeito? Hein, filhinho de pastor? Eu estou falando porque o filho dele já sofreu isso aqui na Videira de Goiânia. Tive que tratar severamente com isso. Entende? Então todas as crianças erram, mas filho de pastor é endiabrado. Filho de pastor é terrível. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas aí você tem que pegar a palavra e dizer: meu filho não, meu filho é abençoado. Bendito o fruto do meu ventre. Independente do que digam dele, meu filho é abençoado. Quantos creem na bênção de Deus? É muito melhor viver na bênção. Olha o verso 7: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. O diabo levantou contra você, fica na posição da bênção, filho. Ele vai ser derrotado, porque essa é a promessa de Deus. Verso 8: o Senhor determinará que a bênção esteja em tudo que você colocar a mão. Eu creio na promessa de Deus. Então eu falo para todo mundo, eu falo: eu sou abençoado. Anda perto de mim, vai ser abençoado também, porque eu sou abençoado. Onde eu coloco a mão, prospera. Ah, você é muito pretensioso, muito arrogante, muito metido. Eu só me glorio na bênção de Deus, na promessa da palavra de Deus. Está escrito: ah, você acha melhor do que os outros? Não, não sou melhor, porque a bênção não vem pelo que eu sou, vem pelo que Ele é. Não vem pelo que eu fiz ou faço, vem pelo que Ele já realizou. Então eu posso ser ousado e dizer: eu sou abençoado. Onde eu coloco a mão, prospera. Verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. A Bíblia está dizendo que uma das bênçãos daquele que cumpre a lei, do justo, é que Deus vai abrir o céu sobre ele. Quantos querem céu aberto aqui? Para quem que é isso aqui? Para quem cumpre a lei ou para quem crê que Cristo cumpriu a lei? Você escolhe como você quer andar. É para você que tem que cumprir todos os mandamentos criteriosamente, ou quando você quer que Cristo já cumpriu no nosso lugar? Aí alguém fala: muito light isso, muito fácil esse negócio.
Muito fácil esse negócio, quer dizer que é assim, Cristo já cumpriu, não tem que fazer mais nada. Mas você sabe, é a mesma coisa que o Espírita fala de você, quando se trata de salvação. Entendeu? Você fala para o Espírita, não tem que fazer nada. Como assim? Olha o tanto de pobre. Crente não tem compaixão de ninguém. Fala, não tem a ver com compaixão ou não. A salvação você não pode barganhar, comprar ela. É de graça. Deus está te dando de graça. Mas a pessoa não aceita, porque ela acha que não é possível, que é tão fácil assim. Quer dizer que é assim? Eu chego aqui na frente, faço uma oração, creio que Ele me salvou e pronto, estou salvo. É assim que muitos no mundo dizem de você. Acham a pregação light. Qualquer um vira crente. Qualquer um pode entrar para essa religião. Aqui não, aqui a coisa é séria. Entendeu? Agora, com relação à salvação, você acha que é light mesmo, é simples. Mas todo o resto, quando nós pregamos, você fala, está sendo muito fácil. Tudo é muito fácil aqui. É só crer, é só crer. Mas Paulo diz, abençoados são só os que creem, como o crente Abraão. Os da obra da lei são amaldiçoados. Está escrito. Estou contando para você o que está escrito. E é interessante, não tem que interpretar, não tem que fazer exegese, nada. Está escrito claríssimo. Os que são da obra da lei são amaldiçoados, estão debaixo de maldição, mesmo sendo crente. Mas não é que Deus os amaldiçoou, escolheram viver assim. Vamos ver as maldições que estão lá. Não, são muitas maldições. Esse capítulo tem 69, eu acho, versículos. Não é isso? 68. Tem 14 versículos aqui das bênçãos. Sobrou 54 de maldição. Você vê que o negócio é desequilibrado. É muita maldição. As maldições aqui envolvem 4 áreas principais, não é? Envolvem saúde, família, provisão e paz. Quem tem problema com maldição vai enfrentar luta com saúde, família, provisão e paz. Vamos ver, saúde. Olha o verso 22. O Senhor te ferirá com a tísica. Tísica é tuberculose. E a febre e a inflamação com calor ardente, febre alta, secura, encrestamento, ferrugem. Isso tudo aqui é maldição de enfermidade. Mas você, se você crê, você foi resgatado de toda maldição. Olha o verso 27, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não pode curar-se. Prurido é problema da hemorroida. Verso 59, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas, e as pragas de tua descendências, grandes e duradouras. Está falando de doença crônica, não sara. É doença que começa e fica a vida inteira, dura tanto tempo. Isso é maldição. Nós não estamos mais debaixo dela, mas aqueles que escolhem viver com base no merecimento próprio estão sujeitos a elas ainda. Eu quero viver pela graça de Deus. Quantos querem também? Sobre os filhos, o que diz? Verso 41, está ligado com a família. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Naquela época cativeiro era escravidão mesmo. Hoje cativeiro é droga. Hoje cativeiro é crack. Hoje cativeiro é álcool. Hoje cativeiro é prostituição. Aqui está dizendo que quando está debaixo de maldição, filhos são levados cativos, presos. E a maldição sobre a sua provisão, suprimento. Olha o verso 43. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Mas você já foi redimido da maldição da pobreza e da miséria. 2 Coríntios 8:9 diz que essa é a graça do Senhor Jesus. Lá diz a graça, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós outros, para que pela pobreza dele vos tornasseis ricos. Eu creio no Evangelho. Quantos creem nessa verdade? Essa é a graça do Senhor. Ele já levou a miséria, ele já levou a maldição da pobreza. Não temos que viver debaixo de pobreza. Não estou falando aqui de ganância, não estou falando aqui de ficar em função do dinheiro, viver em função do dinheiro. Não, tem ímpio que vive assim, mas tem uma vida miserável, ok? Estou falando apenas que você pode crer,
por bênção financeira na sua vida, por portas abertas na sua vida, portas abertas para o seu ministério, suprimento sobrenatural para o seu ministério. É o que está escrito aqui. O texto diz: você vai, a maldição, né? Pegar emprestado, mas não vai ter para emprestar. Oh Deus, pegar emprestado não é pecado, só é uma posição ruim. A posição boa é emprestar. Prospera quem empresta, quem pega emprestado empobrece. Ok? Então, pastor, mas pegar emprestado é pecado. Eu vi um irmão dizendo isso tempo atrás, aqui na nossa igreja. Eu disse para ele: olha, pegar emprestado não é pecado, porque se pegar emprestado fosse pecado, emprestar seria pecado também, porque nesse caso quem empresta está induzindo o outro ao pecado, e Deus não pode abençoar quem induz alguém ao erro. Se Deus abençoou ele para o ponto dele emprestar, é porque ele é abençoado. Então, emprestar não é pecado, pegar emprestado também não, mas é uma questão de posição. Você quer a posição da bênção ou a posição da maldição? A posição da maldição é pegar emprestado. Eu quero ter para emprestar. Na verdade eu quero ter para dar, porque esse é o padrão do Novo Testamento. Tem tanta abundância que eu não empresto, eu dou, porque o justo não empresta, o justo dá. Amém? Olha o verso 68, é o último versículo. Olha o que diz: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios. Ou seja, você ficou 40 anos para vir, vai voltar num dia. Nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Ai, 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 ai. Tem humilhação pior do que essa? Ser escravo é ruim, mas ninguém querer te comprar é a pior praga que existe. Porque se você é escravo, mas todo mundo está brigando para te levar, fala: eu sou um escravo, mas sou um escravo de categoria. Agora, se você é como eu, na escola, quando iam formar os times de futebol, ninguém te queria, é maldição. Todo mundo é escolhido, sobrou quem? Manda ele entrar aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, isso aqui é espiritual. Por que as maldições terminam sendo vendidos como escravo, mas sem ter ninguém interessado em comprar? Porque você sabe o que significa a palavra redenção? Exagorazo. Exagorazo, a palavra grega, composta de duas palavras, ex e agora. Ex é um prefixo para fora, de alguém que saiu. Agora era o nome do mercado em Atenas, mercado de escravos. Ex agora significa alguém que foi tirado para fora do mercado de escravos. Você estava no mercado de escravos. Ninguém interessou em comprar você, mas o Filho de Deus te viu. Falou: vou pagar o preço por ele. Ninguém queria pagar o preço por você, ele pagou o preço por você, para te resgatar da maldição. Por que você quer voltar para a maldição agora? Você foi resgatado, comprado. Paulo diz lá em Gálatas 3, verso 10. Não é? Nós já lemos isso hoje. Verso 14 em diante. Olha aqui. Não é o 14. 13, perdão. Olha o que diz: Cristo nos resgatou do quê? Olha como é que essas coisas são. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Não é que ele simplesmente falou: não vou amaldiçoar mais. Deus falou: não, tá bom, não vou amaldiçoar mais, vamos esquecer o assunto. Não. A única maneira de resgatar é pagando o preço. Ele nos resgatou, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E Paulo diz: por que eu digo isso para você? Paulo então vai lá para a lei. Ele diz: lá na lei está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Agora, Moisés veio 1400 anos antes de Cristo. Moisés, nos dias de Moisés, não era comum crucificar pessoas, pendurar pessoas em árvores. Essa forma de matar, de executar criminosos, foram os romanos que popularizaram, para aterrorizar as suas colônias, para ninguém ousar desafiá-los. É como se dissessem: olha como nós punimos aqui os rebeldes. Então os romanos crucificavam às vezes num dia 5, 10 mil homens, tudo pendurado na cruz.
Mas 1400 anos, Moisés, o Senhor falou através de Moisés: maldito aquele que for pendurado no madeiro. De quem que ele estava falando na verdade? De Cristo. O judeu não crucificava ninguém, por causa disso inclusive. O judeu não crucificava ninguém. Qual que era a maneira como se executava em Israel? Apedrejamento. Jesus poderia ter morrido por nós apedrejado. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ele tinha que morrer no madeiro. Por quê? Ele não morreu só para perdoar o seu pecado. Ele morreu para se fazer maldição no seu lugar. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Tinha que ser na cruz, para ele ser declarado maldição no seu lugar. Se ele já foi amaldiçoado no seu lugar, você não tem que viver debaixo de nenhuma maldição mais. Está me ouvindo? Isso é que te dá fé para rejeitar toda obra maligna, toda obra do diabo, toda seta do inferno contra você. Você já foi redimido. Você era um escravo no mercado de escravos, mas você já foi comprado e já foi trazido para a casa de Deus. Amém, meus irmãos? Então presta atenção. Todas as vezes que você resolve se relacionar com Deus com base no seu merecimento, você está colocando numa posição de maldição. Pastor, mas tem hora que eu creio na graça, tem hora que eu não creio. Você tem que definir o que você crê, porque graça e lei não podem ser misturados. São conceitos opostos. É como água e óleo, não dá para misturar. Olha no verso 11 o que Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé. Quem tenta ser aceito por Deus com obras, boas obras, obediência de qualquer tipo, quem tenta ser aceito assim, não precisa de fé, só de esforço próprio. Mas Deus só aceita aquele que vem pela fé. E Paulo diz: aquele que observar os seus preceitos, ou seja, a lei, por eles viverá. E vivendo pela lei, você está sujeito a sofrer maldição. Está sujeito a sofrer maldição, mesmo sendo crente. Mas é uma maldição ilegítima, não precisava. Não foi Deus que te amaldiçoou. Deus te deu uma bênção, Ele te resgatou da maldição. Mas você deliberadamente resolveu se desligar de Cristo, tornar-se estranho a Cristo, resolveu tornar a graça vã, resolveu tornar todo o preço pago inútil, e voltou de novo você, pelo seu esforço, tentar agradar a Deus. E ao fazer isso, filho, você está se sujeitando a todas as maldições da lei, porque ninguém pode cumprir a lei. Se você quebrar um mandamento, torna-se culpado de todos. Sendo culpado de todos, a maldição inevitavelmente vai pegar você. Eu quero te convidar hoje, não só para você viver nesse princípio da graça, mas mostrar para os irmãos a seriedade de sair dele, a gravidade de não viver pela fé. O Senhor só pode abençoar quem vive pela fé, sem depender de nenhuma obra para apresentar. Mas pastor, não tem que ter obras? Sim, nós fomos salvos para as obras, não pelas obras, ok? As obras são uma consequência. É óbvio que nós vamos ter obras, porque na medida em que você descobre o quanto você é amado, na medida em que você entende toda a obra do Calvário, a sua disposição é de querer compartilhar isso com outros, sua disposição de querer pregar, de querer levar a palavra. Você não faz isso porque o pastor mandou, não é porque é lei, não é porque você é obrigado. Você faz porque você não consegue se segurar, não consegue se conter. Eu fui separado para pregar isso. Eu quero dizer para você uma coisa: cada domingo que eu venho aqui pregar, cada conferência que eu vou toda semana para pregar, não vou porque eu sou obrigado, não vou porque eu tenho um cargo, não vou porque eu tenho um salário, não vou por nenhuma dessas razões. Eu vou por absoluta alegria. Tenho certeza que eu estou moldando história. Estou moldando história, história de vidas, história de igrejas, entende? E aquilo que eu não vejo hoje, eu sei que vai ser daqui a anos. Talvez eu nunca vou ver aqui, mas eu sei que já está acontecendo, porque palavras estão sendo marcadas na sua vida, coisas estão acontecendo na sua vida. Eu peguei um avião esses dias, estava indo para Porto Velho, sentei no avião ao lado de uma pessoa, e por alguma razão comecei a conversar alguma coisa com a aeromoça, e a pessoa do lado falou: ah, você me desculpa eu te perguntar isso, mas eu preciso te perguntar, por acaso você é o pastor Aloysio? Eu falei: sou eu mesmo. Ela falou: nunca te vi, nem sabia como é que você era, mas quando você falou com a aeromoça, meu coração disparou. Eu falei: meu Deus do céu. E ela falou: sabe por quê?
porque toda semana nós recebemos. Ela fez uma assinatura aqui de receber pregação. Ela falou: toda semana eu recebo a sua pregação, eu e meu marido te ouvimos, nós nunca te vimos, nós não somos da videira, mas Deus fez uma revolução tão grande. E ela começou a chorar copiosamente. Ela falou: sou da igreja tal, né? É uma igreja que nem é associada da Vinha, somos da igreja tal, o pastor está te ouvindo, a igreja inteira está te ouvindo. Teve um culto que ele ligou o som para a gente ouvir, sem imagem, ficou todo mundo quietinho ouvindo a caixa de som. Eu fiquei, sabe quando você fica constrangido? Eu falei: filha, eu nem sei o que eu te falo. Eu falei: eu sou uma voz clamando no deserto, eu não sou nada. Mas eu fiquei pensando: por que eu faço isso? Por que você, como pastor, vai fazer também? Não é porque fomos mandados fazer, não é porque tem alguém, um supervisor na nossa cola espetando para fazer. Não, é porque nós não conseguimos nos conter. Não dá para deixar de fazer. Não dá para deixar de fazer. Não tem outra vida para nós, não tem outra vida para você, não tem. Agora, isso é tudo por fé, porque às vezes eu estou pregando, não estou vendo nada, às vezes também não estou sentindo nada. Mesmo assim, estamos vivendo confiados nesse favor tremendo de Deus. Paulo diz claramente: o justo viverá pela fé. Quando Jesus esteve aqui, o que ele exigiu das pessoas para serem curadas e libertas? Só fé. Só fé. Eu falei isso aqui ontem, eu vou repetir, porque eu tenho esse dom de repetir também. Eu sempre falo que eu tenho o dom. Eu mudo o título da pregação, a pessoa fala: nossa, isso é tão novo. Eu só mudei o título. Naquela multidão de gente na frente de Jesus, que vinham para ouvir e ser curados, será que tinha gente que tinha brigado um com o outro ali? Tinha. Será que tinha homem olhando para a mulher do lado ali com intenção impura? Tinha. Será que tinha casal que tinha brigado? Muito provavelmente. Casal separado? Com certeza. Será que tinha homem que batia na mulher? Quase 100% de certeza. Presta atenção. Mas Jesus não mencionou nada disso, nada. Ele não fez nenhuma exigência antes. Ele não falou: gente, hoje vai ter muito milagre, primeiro vamos ter que fazer aqui uma reunião de arrependimento e confissão. Todo mundo de joelho agora, vamos ver se Deus vai ter misericórdia de vocês. Vocês não se ajudam. Quer dizer, Jesus não fez nada disso. Por isso que os fariseus diziam: ele é muito light, não jejua, vai para a festa, toma vinho, muito light, cura qualquer um que chega é abençoado, qualquer um que crê é abençoado. Isso é muito light, diziam os fariseus. Mas é porque Jesus estava mostrando para nós qual é o padrão para você receber. Por que você não se faz como aquele povo na multidão? Você só vem para Jesus. Mas nós pastores não conseguimos. Nós temos que ser bom primeiro, nós temos que ser perfeito primeiro, porque Deus não vai nos abençoar de qualquer jeito. Como é que eu chego de qualquer jeito? Você precisa de crer que todos os nossos pecados já foram cancelados na cruz. Quando Cristo foi fazer o milagre, Ele só falou de fé. Aquele pessoal não cumpria a lei perfeitamente, porque ninguém cumpre. Eles não cumpriam, mas ainda assim receberam porque creram. Só porque creram. Vamos ver alguns exemplos bíblicos? Pega aí. Não precisa, vamos ver se o projetor consegue me acompanhar. Olha, Mateus 9, verso 27. Olha o que diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Jesus lhe perguntou: o que vocês andam olhando? Estão vendo pornografia? Site pornográfico. Por isso a maldição te pegou, ficou cego. Jesus não perguntou nada. O que o Senhor perguntou para eles? Vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso apesar de você ter olhado site pornográfico? Você crê que eu posso fazer isso apesar de você não cumprir toda a lei? Você crê que eu posso fazer isso? Porque o crer que Ele pode fazer não é só no sentido de poder. Porque você sabe, não conheço pastor que duvida que Deus pode. Todo pastor
sabe, Deus pode todas as coisas e crê nisso. É verdade ou não é, irmãos? Onde é que está a nossa dúvida? É se Ele quer fazer. É se nós o agradamos o suficiente para Ele fazer. Entendeu? A pergunta do Senhor é essa: vocês creem que eu posso fazer? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Vai para o capítulo 15, verso 28, Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento sua filha ficou sã. Interessante que o Senhor nunca disse: olha, grande é o meu poder. Vocês vão ver agora. Olha Pedro, Tiago, olha para cá, vocês vão ver agora o que é poder agora. Isso aqui é poder. Nunca teve. Jesus nunca realçou o poder dele, mas ele realçou a fé do outro. Ele disse: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Por quê? Porque tudo depende de fé. Está me entendendo? Não receberam a bênção com base no quão santas elas eram, quão boas elas eram. Na verdade, a bênção é que produz santidade. Quanto mais você se sente amado e abençoado, mais você quer obedecer. Obediência, que é resultado do medo, não dura muito. Em 2001, nos Estados Unidos, teve o ataque das Torres Gêmeas. O que aconteceu? Logo em seguida, as igrejas ficaram lotadas. Por quê? Porque eles amam a Deus? Não, porque eles têm medo. Estavam com medo. Então, quando está com medo, corre. Deus aceita, eu quero dizer para você que Deus aceita. Só que não permanece. 3 meses depois, estava tudo vazio novamente. Todo mundo achou, é um avivamento. Não é. Avivamento não procede de medo, procede da revelação do quanto somos amados. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, aquele que se sente amado não vai embora. Quem sabe que é amado não vai embora. Ele não tem para onde ir. O melhor lugar para se estar é junto com a pessoa que nos ama. É verdade ou não é? Por que eu vou fugir de quem me ama? Se eu me sinto amado, eu não saio, não corro, não fujo. Olha lá em Lucas 17, verso 19. Olha o que Jesus diz: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A condição é só fé. Lá em Marcos 2, verso 5, a respeito do paralítico: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que está perdoado? O que Jesus viu? Jesus viu o quê? Fé. Vendo-lhes a fé. Quando Deus olha, Ele está procurando fé. Você acha que Ele está procurando uma pessoa que não tem erro? Você acha que Ele está aqui vasculhando para achar Davi? Davi não tem nenhum erro. Ah, achei Davi, homem segundo o meu coração. Aí você acha que ser segundo o coração de Deus é não ter falhas. Mas se tem alguém que a Bíblia fez questão de contar todas as falhas, foi Davi. Mas Deus não mudou a opinião, é um homem segundo o meu coração. Se Deus fosse olhar para o nosso mérito, para ficar feliz conosco, nunca nós agradaríamos a Ele. Por isso Ele enviou Cristo. Deus olha para você em Cristo. Quando Deus vê você, Ele vê Cristo. Deus já está agradado de Cristo, já está feliz com Cristo, já tem prazer em Cristo. Esse prazer é estendido a você, porque é pela fé. Não tem nada a ver conosco, é tudo entre o Pai e o Filho. É tudo entre Deus Pai e Deus Filho. Eu já li Lucas 8:48. Projeta, por favor, Lucas 8:48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, mas muitos de nós estamos mais focados na performance do que na fé. Mas quanto mais olham a sua performance, menos fé tem. Quanto mais olham o seu merecimento, menos pensam que podem receber. Eu sei que você pode estar achando essa palavra extremamente simples para novo convertido, mas eu estou contando o segredo do ministério bem-sucedido. Sabe por que você vai ser um pastor bem-sucedido? Porque você vai ignorar as obras da lei e vai viver pela fé no mérito do Senhor. Você vai confiar nisso. Eu te desafio a fazer um teste disso. Naquele dia que você acha que merece menos, pede o máximo. Faz o teste. Naquele dia que você julga não ter nada, nenhuma moeda para apresentar diante de Deus, contando o quanto você tem se esforçado. Naquele dia que você acha que falhou em todas as áreas, nesse dia, confesse o seu pecado, se houver pecado, creia no sangue, mas pede o máximo.
seja aquele que menos merece. O Senhor vai dizer: você tem fé, hein, rapaz? É mais ou menos o que a sua mãe diria para você: depois de tudo que você fez, você vem pedir para mim uma bicicleta? Você é abusado, hein, menino? É o que sua mãe diria. Mas ela vai sorrir por dentro. Deus vai sorrir por dentro e vai dizer: então você está dizendo que eu sou bom o suficiente para te dar quando você merece menos? Se você está honrando a minha bondade, você vai experimentar a minha generosidade. Só isso. Generosidade. Porque é por fé. Pastor, minha fé é pequena. Lá em Lucas 17, verso 5, interessante esse texto. Eu queria só mostrar um outro lado dele. Nós sempre estamos pensando: pastor, se tudo depende de fé, então nós precisamos ter uma fé maior. Precisamos ter uma fé maior. E ficamos muito focados em aumentar fé. E eu creio que fé pode ser aumentada, sim. Mas olha o que Jesus disse em Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor. Em outras palavras, ele disse: para que aumentar a sua fé? Se você tiver uma fé pequena, como a menor das sementes, o grão de mostarda, se tiver uma fé tão pequena quanto essa, você pode dizer para esse monte: sai daqui e passa para lá. Pode dizer para esta moreira: sai daqui e passa para lá. Ela vai obedecer. Nada vai ser impossível para você. Você percebeu que o Senhor não atendeu o pedido deles? O que o Senhor falou na verdade? Para que eu tenho que aumentar a sua fé? O pouquinho que você tem move montanhas. Pastor, minha fé é pequena. Jesus disse que se for pequenininha como um grão de mostarda, é suficiente para ter um ministério do tamanho de uma montanha. Então, você nem tem que focar no tamanho da sua fé mais. Você tem que apenas saber: eu recebi uma medida de fé. E sabe o que faz fazer a fé crescer? É repetir a experiência. O que faz você ganhar confiança? É quando você vê Deus fazer uma vez, você fala duas vezes, você fala aleluia, três vezes, você não duvide de mais nada. É assim. Sua fé vai aumentando quando ela é usada. Mas Jesus disse: começa a usar um pouquinho que você tem, você vai ver o tanto que é grande o poder disso. Ontem eu vi o pastor falando algo que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum da minha vida, e nunca nem li em lugar nenhum, mas se ele fala eu acredito. Então ele disse que proporcionalmente nós temos mais luz do que o sol. Não sei se você entendeu a tradução. Ele falou quilo por quilo. Ou seja, se nós fôssemos do tamanho do sol, nós brilharíamos mais do que ele. That's it. Eu nunca tinha ouvido isso. Isso significa que a luz que há em você é grande, filho. É muito grande, só que você é pequeno. Mas o Senhor está nos juntando para formar sua casa na terra. E a casa do Senhor vai resplandecer como luz para os povos, luz para as nações. É a promessa lá em Isaías. É a promessa lá em Isaías. Achei tremendo isso. Isso é algo de fato sobrenatural. Mas o meu tempo já acabou. Vou só encerrar lendo com você um texto. Marcos capítulo 11, verso 12. Marcos 11, verso 12. A Bíblia fala que Jesus fez muitos milagres. Muitos milagres. Todos os milagres de Jesus foram milagres de graça. Está me ouvindo? Todos os milagres foram milagres de graça. Milagres de amor, generosidade, de bênção. Mas teve um milagre de Jesus que foi de maldição. Só um. Um milagre de maldição. No meio de todos teve um. Foi o dia que ele amaldiçoou a figueira. Quando ele amaldiçoou a figueira, não foi um milagre de graça. A figueira sabe muito bem disso. Secou até a raiz. Agora, todos os milagres estão aqui num grupo. Tem um sozinho. Nós precisamos de entender por que ele aconteceu. Ele aconteceu para advertência nossa. Por um lado, Jesus usou esse milagre para ensinar a fé. Mas é óbvio que ele não amaldiçoou a figueira só para ensinar a fé. Ele estava ensinando coisas ainda maiores do que essa, mais sérias para nós. Vamos ler o texto? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe
uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Por que ele não achou? Porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Porque ele não falou baixinho, ele falou alto. Ele chegou perto, conversou com a figueira e falou: nunca mais ninguém vai comer nada de você. Agora, eu já vi gente falando isso na faculdade, quando eu fazia faculdade. Jesus era injusto. Como é que ele pode querer achar figo se não é época de figo? Para você entender isso, por isso que é bom você ir a Israel. Quero te convidar para o ano que vem comigo. Hoje eu estou bom no merchandise, né? Já vendi a gráfica, estou vendendo minha viagem. Olha para cá. Quando eu vou a Israel, eu sempre gosto de ir na nascente do Rio Jordão, Banias, cheio de figueiras. É um lugar lindo, verde, muitas figueiras. E todas as vezes que eu vou lá, eu gosto de parar debaixo da figueira para falar um pouquinho desse texto. Que quando você vai lá, você entende o seguinte: quando chega o mês de novembro, por ali, as folhas caem, porque é inverno, e as figueiras ficam sem folhas. No final do inverno, lá pelo mês de abril, as folhas voltam. E quando as folhas voltam, sempre nasce os figos temporãos. Na sua terra fala temporão também? Sempre nasce o figo temporão, junto com aquelas folhas. Quem mora lá, né, os judeus e os árabes sabem disso. Se quando as folhas voltarem, tiver figo temporão naquela figueira, isso significa que 6 semanas depois, em junho, vai ter muito figo. Mas quando tem folha e não tem nenhum figo temporão, é sinal depois de 6 semanas que não vai ter figo nenhum. Então o figo temporão é o sinal do que vai acontecer na colheita. O Senhor Jesus é o temporão, é a primícia, o primeiro. Ele é o sinal do que vai acontecer na grande colheita. Bom, entendido isso, Jesus foi procurar o figo temporão. Lá eles chamam de figos verdes, Betfagé, casa dos figos verdes. Então eles chamam de figos verdes. Jesus não achou, só achou folha. E então ele fez o quê? Amaldiçoou a figueira. Quem anda comigo sabe que eu sempre uso o princípio da primeira menção para explicar certas coisas na palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. E a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia nos dá um entendimento geral do significado daquilo. Qual é a primeira menção de folhas de figueira na Bíblia? Lá em Gênesis 3. Quando o homem pecou, ele viu que estava nu, tentou costurar para si cintas com folhas de figueira. Qualquer um sabe disso. O que significa essas cintas de figueira? É a tentativa do homem de se apresentar diante de Deus sem depender do sangue, pelas suas próprias obras. Então o que simboliza a folha de figueira? Suas próprias obras, que eu estou chamando de quê? Justiça própria. A folha da figueira sem figo é só justiça própria, é só aparência sem a realidade do Evangelho. Quando Jesus então vê aquilo, ele diz: nunca, jamais ninguém coma figos de você. O que Jesus amaldiçoou naquele dia? Foi a figueira? Ele amaldiçoou a justiça própria. Jesus amaldiçoou um princípio de vida, uma maneira de viver. Ele não amaldiçoou uma pessoa. E ele escolheu uma árvore para ilustrar isso, porque ele não veio para amaldiçoar pessoas. Quando ele amaldiçoou um princípio de vida, ele estava dizendo: olha, qualquer um que andar pela justiça própria vai andar debaixo de maldição. Não ande pelo princípio de vida que Jesus amaldiçoou. Ande pelo princípio de vida que ele abençoou. Qual foi o que ele abençoou? Fé. Creia. Creia que ele é bom. Creia que ele quer fazer. Creia que ele é generoso. Creia que ele já levou na cruz seus pecados. Creia que ele ressuscitou. Creia que ele está vivo. Creia que ele te ama. As circunstâncias não parecem. Você crê que ele ama. Justiça própria é: ah não, hoje eu orei muito, vai ser uma benção.
Ah, hoje eu orei muito, a pregação vai ser poderosa. E rapaz, essa semana eu não orei. Essa semana eu não devo preparar direito a palavra. Discuti com a minha mulher. Ai meu Deus, como é que vai ser? Jesus, tem misericórdia hoje, por favor. Você entrou na maldição e ainda veio trazer para o púlpito. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque você está confiado nisso. Pastor, mas eu não tenho que orar, jejuar, ler a Bíblia? Tem. Mas nada disso muda a sua posição pelo que Cristo fez. O que Cristo fez já está feito. A posição que você tem, você já tem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Os fariseus reclamavam que os discípulos de Jesus não jejuavam. Não jejuavam. Mas eles expulsavam demônios e curavam enfermos. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que eles faziam isso? Porque criam. Não entre no princípio de vida amaldiçoado por Jesus. Viva debaixo da bênção. Hoje você está entendendo por que a maldição vem. Não é Deus que manda. Não é o diabo que manda. É você que escolhe. Escolhe hoje a bênção. Para experimentar a vida. E é tão simples. É só crer que já está consumado, que Ele já fez. Se você crer, você experimenta a glória de Deus. Fique em pé onde você está. Ergue a sua mão para o Pai nessa hora. Repete comigo. Diga: hoje